A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Romanos. E hoje nós chegamos na lição de número 11. E a lição de número 11 tem como título A Tolerância Cristã. E a leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 6, tá? Mas nós temos um combinado de ler toda a carta. Eu tenho certeza que muitos professores, muitas professoras já fizeram essa leitura de toda a carta. Se você ainda não fez ou está pela metade, corra, que ainda dá tempo, tá? Então, hoje nós estaremos falando basicamente Romanos, capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 6. E antes de continuar a aula, eu preciso mandar um alô para o irmão Fábio. O irmão Fábio, ele mora no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Mandaguaçu. Tá? Eu estou mandando esse alô porque ele tem comentado de mim para alguns irmãos aí da sua congregação que me conhece e muitos, né, em algum momento acabam duvidando dele, né? Então estou mandando a paz do Senhor para o irmão Fábio da cidade de Mandaguaçu, que tem outros presbíteros, outras pessoas que me acompanham também nessa cidade. O Fábio foi um amigo meu, é um amigo meu, frequentou a minha casa quando ele morava aqui na cidade de Americana, Santa Bárbara do Oeste. Então por isso eu estou mandando a paz do Senhor para o irmão Fábio, tá? E todos os irmãos de Mandaguaçu, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Hoje iremos abordar a questão dos imaturos e dos maduros na fé. Hoje nós vamos trabalhar a questão da tolerância cristã. E hoje então nós vamos abordar o que é um crente maduro. O que é uma pessoa imatura na fé. Foi essa a problemática do apóstolo, tá? Que ele ouviu falar que na cidade de Roma estava tendo esse conflito. E esse conflito está baseado nesses dois grupos de pessoas, tá? Um grupo de maduros e o outro grupo de imaturos, tá? Esses dois grupos estavam se confrontando, tá? Estavam, eu não sei se eu posso usar a palavra, se gladiando, né? Mas eles estavam entrando em choque, tá? A Bíblia não relata exatamente o início desse conflito, mas os dois grupos estavam entrando em conflito, tá? É só para que vocês possam, desde já, clarear um pouco a vossa mente, a nossa mente, como que alguém maduro pode ficar brigando, entre aspas, com os imaturos, né? Aqui eu entendo o seguinte: se você já é maduro, automaticamente você deve tolerar os mais fracos, né? Então, dentro desse texto, nós vamos ver que os maduros estavam agindo de certa forma, de forma imatura também, tá? O nosso autor, o autor da nossa revista, o pastor José Gonçalves, ele afirma que os imaturos são, em sua grande maioria, os judeus, tá? Isso não deixa de ser verdade, mas generalizar, como fez o nosso autor e outros autores, é menosprezar as raízes judaicas dessa comunidade. Eu já disse na primeira, na segunda aula dessa carta aos Romanos, que a maior comunidade fora de Israel, tá? Fora de Israel, estava concentrada em Roma. Naquela ocasião eu mostrei dados históricos, dados geográficos, documental que comprova essa grande massa de judeus dentro de Roma. Tá? Existe até uma comunidade chamada Bnei Roma. Tá? Bnei Roma são os filhos de Roma, tá? Em homenagem a essa grande massa de judeus que viveu em Roma. Tá? Eu disse também que possivelmente o Evangelho chega a Roma por causa do efeito de Atos capítulo 2, onde nós lemos 17 nacionalidades ou 17
grupos de pessoas, vamos definir assim, e dentro desses grupos estavam os romanos, tá? Ou seja, eram judeus que moravam em Roma, eram judeus que tinham as suas raízes judaicas e que amavam a Torá, que praticavam a Torá e foram até Jerusalém e viram aquele feito maravilhoso que aconteceu no dia de Pentecoste, o derramamento do Espírito e a evidência das línguas estranhas. Então eles voltam para Roma e eles começam então a propagar o Evangelho. Eram homens já esclarecidos, eram homens que praticavam o judaísmo, tá? Eram homens que praticavam o judaísmo. Então generalizar que os fracos eram judeus, eu acho que é um pouco insensato, para não dizer outra coisa, de alguns autores da teologia cristã. Mas não podemos perder o foco da nossa aula. Qual é o nosso foco? A tolerância. Tá? A tolerância. Tópico de número 1. A igreja heterogênea. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 12. O que é heterogênea? O que é algo hétero? Tá? A heterogeneidade significa o quê? De forma bem simples, a diversificação da coisa, tá? Aquilo que não é homogêneo, aquilo que não é igual, aquilo que não é semelhante, mas aquilo que é diferente, ok? Então essa que é a ideia básica da palavra hétero, tá? A palavra heterogênea ou heterogêneo, tanto masculino quanto feminino, é a ideia daquilo que é diferente, tá? Então se alguém perguntar o que é isso, é aquilo que é diferente, tá? Então uma igreja heterogênea, uma igreja com pessoas diferentes, os seus elementos centrais que identifica, que qualifica como igreja, é baseada em elementos diferenciados, ok? Ponto de número 1, a natureza da igreja. Primeiro ponto, o que é natureza? Tá? Natureza aqui, de forma bem simples e bem clara, o que você pode levar para a sua classe com essa pergunta? Você vai definir da seguinte forma: é aquilo que define alguma coisa. É aquilo que você olha e que você caracteriza que aquilo é aquilo que é. Olha que doideira. Por exemplo, qual a diferença entre um bar e uma igreja? É simples. É quando você olha e a ação daquela coisa determina a sua nomenclatura. Tá? Então igreja se canta hinos. Igreja tem toda uma liturgia, tem toda uma ritualística que denomina ela como igreja. O bar tem toda uma ritualística que denomina aquilo como um bar. O que é uma loja? A loja, existe vários tipos de loja. Ah, mas me define o que é uma loja de criança. Tem que ter artigo de criança. Ah, essa é uma loja infanto-juvenil. Por quê? Ela atende uma faixa etária. Ou seja, aquilo que ela faz define a sua nomenclatura, define o que ela é. Então, o que é a natureza da igreja? A natureza é quando eu olho e eu defino o que é igreja. E como eu vou definir o que é uma igreja? Por exemplo, qual a diferença entre igreja e uma associação? Existe diferença entre igreja e uma associação. Então são coisas que eu olho e eu defino pela sua atividade. Tá? Isso é uma forma bem simples para que vocês possam entender o que é a natureza de alguma coisa. Tá? Então quando olhamos para a igreja, o que nos caracteriza? O que ela tem de característica que a define? O nosso autor vai falar aí. O nosso autor vai falar que o primeiro ponto, ela é una. Tá? Ela é una. E aí eu dou um exemplo do que é una, o corpo humano. O corpo humano é algo único, mas com membros diferentes. Ok? Essa é a ideia. A segunda coisa que eu olho e eu caracterizo isso é a igreja. São grupos diferentes, por isso que ela é una. Una, ou seja,
Está tudo interligado, é uma coisa só. Uma outra ideia, grupos diferentes, nela existe judeus e gentios, daí vem o conceito da igreja ser heterogênea, tá? E não homogênea, ok? Uma outra coisa que define o que é igreja, unidade, tá? Unidade. Uma quarta coisa que caracteriza a igreja é a universalidade. A igreja não está em um lugar, ela está em vários lugares. Ou melhor, ela é composta por pessoas que estão em vários lugares. Então a igreja, ela não é de um grupo específico. A igreja, ela não pode ser fechada para um grupo específico. A igreja tem que ser heterogênea, tá? Dentro desse ponto, infelizmente, nós temos visto algumas estratégias, presta atenção, missiológica. Nós vamos estudar isso no próximo trimestre, com certeza, mas atendendo determinados grupos. E eu tenho observado que existe algumas igrejas que ela atende um determinado público, tá? E isso não é o ideal. Isso não é algo assim bíblico. Dentro da própria igreja tem que ter diversidade de pessoas, diversidade de pensamentos, tá? Diversidade de ideias, diversidade de gostos. Ou seja, é dentro da diversidade que existe a unidade. Eu li um livro fantástico, tá? De um professor da PUC de Campinas, e nesse livro dizia o seguinte: a unidade, o pluralismo dentro da unidade. Um livro fantástico, onde mostrava a pluralidade dentro da unidade do corpo de Cristo, tá? Então isso é algo muito fantástico. Então a característica da igreja, uma das características é ela ser una, é ter grupos diferentes, é ela ser uma unidade e ela ter a ideia da universalidade, tá? Esse é um conceito que caracteriza a igreja. O ponto de número 2 vai falar sobre os fracos na fé. Quem seriam os fracos na fé? O nosso autor afirma que seriam os judeus. E quais os motivos? Primeiro motivo, qual era a briga, vamos dizer assim, que estava tendo em Roma? Tá? Qual era? Primeira, abstinência de alguns alimentos. Tá? Abstinência de alguns alimentos. Um segundo problema que surgiu eram pessoas que estavam se dedicando a alguns dias específicos no ano. Tá? Então, por esse motivo, o nosso autor diz que eram os judeus, porque os judeus não comem alguns tipos de alimentos e eles guardam alguns tipos de anos, tá? Ou melhor, alguns dias específicos dentro dos anos, tá? Queridos, eu quero fazer apenas uma consideração. Se eles foram fracos na época de Paulo, eles continuam fracos até hoje. Porque até hoje, os judeus messiânicos, que acreditam em Yeshua, o Ramachia, eles guardam ainda os seus dias. Eles guardam ainda os dias que o Senhor pediu para que eles guardassem. Uma vez por ano eles fazem Pessa. Uma vez por ano eles fazem ainda a festa do Purim, relembrando aquela possível matança horrível que Ramã prometeu que faria contra as pessoas que estavam na província do rei Assuero. E de uma forma milagrosa Deus intervém nessa ação. Então eles comemoravam a festa de Purim, a festa da sorte, onde Deus milagrosamente livrou o seu povo naquela ocasião de não ter mais aquela matança maciça dos judeus. Tá? E os judeus guardam vários outros dias. E os judeus messiânicos fazem isso até hoje. Eles não comem carnes até hoje, então eles continuam sendo fracos? Eles continuam sendo qualificados como crentes fracos? Cuidado, queridos. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Eu só quero que vocês pensem da seguinte forma. Se eram especificamente eles são fracos até hoje. Os judeus messiânicos. Eu tenho aula
Graças a Deus eu tenho aula com um rabino messiano que mora lá nos Estados Unidos. Nós fazemos aulas via Skype e eu não sei se eu sou mais fraco do que ele, tá? Porque ele tem uma maturidade fenomenal. Tá? Eu conheço alguns judeus, eu conheço um outro judeu que mora em Brasília. O meu amigo Renato é de uma certa capacidade fantástica. Tá? Fantástica, e eu me surpreendo quando eu converso com ele, a maneira que ele trabalha com as Sagradas Escrituras. Tá? Eu conheço o Fábio também, que mora nos Estados Unidos, é uma outra mente fantástica. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu só quero fazer essa consideração. Tá? Se eles eram fracos ali, eles continuam sendo a parte mais frágil, então, dentro da comunidade cristã. Muito cuidado, tá? Porque não é objetivo, mas nós fazermos uma leitura mais cuidadosa do texto, não há nenhum indício que seja os judeus especificamente aqui, tá? Eu estava lendo um artigo de um pastor luterano que não tem nenhum vínculo com o judaísmo, tá? E ele retrata esse texto falando sobre a prática de comidas a outros ídolos que acontecia dentro de Roma, tá? Mas o nosso autor trabalhou que eram os judeus. Eu só quero que você pense da seguinte forma: se eles são fracos, se eles eram fracos, eles continuam sendo fracos até hoje, tá? Somente esse detalhe que nós precisamos abordar. O ponto 3, os fortes na fé. É claro, se os judeus eram fracos, quem eram os fortes? Os gentios, né? Isso é óbvio, não tem nem o que ficar discutindo aqui. Tópico de número 2, uma igreja tolerante. Queridos, nesse tópico 2 me trouxe muita preocupação, porque o tema é uma igreja tolerante. E a minha pergunta é: até que ponto podemos tolerar algumas práticas? Tá? Até que ponto a igreja pode ser tolerante? Tá? Até onde nós somos tolerantes e aonde começa a intolerância? Porque a igreja não pode ser intolerante. Tá? A igreja ela deve ser tolerante. Tá? Mas até que ponto? Será que ela não vai poder ser intolerante? Será que nós seremos sempre tolerantes com algumas práticas? Será que nós não podemos não tolerar algumas práticas? Então isso me trouxe muita preocupação. O nosso autor vai falar sobre 3 leis: a lei da liberdade, a lei do amor e a lei da espiritualidade. Sobre a lei da liberdade, toma muito cuidado, queridos. Porque olha o que o nosso autor falou no finalzinho do ponto 1. A lei da liberdade, sabe no finalzinho, fala do nosso autor, abre aspas: a lei da liberdade mostrava aos crentes maduros que eles estavam livres dos rudimentos da lei de Moisés. Segundo o nosso autor, existe uma outra lei, e essa lei é a lei da liberdade. E se você pegar, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1, e o verso de número 23. Tiago, capítulo 1, verso 23 diz da seguinte forma: se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. E depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Observa que o verso 25 fala sobre 2 leis. No começo diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita. Só uma consideração: esse autor não é a nossa matéria, é o meu irmão de Jesus, tá? É o Yaakov, tá? Que a nossa Bíblia traduz como Tiago, ok? Ele está se referindo à lei perfeita. Quem sempre falou no Antigo Testamento que a palavra de Deus era a lei perfeita? Era Davi. Então, Tiago está se referindo àquela lei, a lei do Antigo Testamento, que era perfeita. Ele continua no verso número 25, e da lei da liberdade.
E muitos teólogos vão dizer que essa lei, a lei da liberdade, em Tiago capítulo 1, verso 25, está se referindo à nova lei de Cristo, tá? Está negando a lei do Antigo Testamento e exaltando uma nova lei que Cristo veio implantar. Mas eu quero mostrar para vocês que essa lei da liberdade, ela não nega o Antigo Testamento. E para isso eu quero que vocês leiam o livro do Êxodo, capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32 e o verso de número 16. O que eu vou fazer agora é um pouquinho mais trabalhoso. Eu até comentei com o irmão agora há pouco que isso que eu estou falando é uma... Isso você aprenderia em pós-graduação, até em mestrado, dentro de teologia, claro, dentro da área judaísta, dentro da área do judaísmo messiânico. Mas eu preciso falar isso para vocês, tá? Eu preciso falar. Tem meu irmão até ele me diz, Fábio, você está disponibilizando preciosidades de forma grátis. Mas essa que é a minha intenção também, é que você tenha esse acesso. E Êxodo 32, verso 16 diz assim: aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escrita era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. Ok? Esculpida nas tábuas. Moisés está falando sobre o quê? Sobre a lei de Deus que ele tinha recebido lá no monte. É por isso que ele diz: aquelas tábuas eram obras de Deus. Também, primeiro, era obra de Deus. Segundo, era escrita, a escrita de Deus, esculpida em tábuas. Tá? Eu quero mostrar para vocês que quando Tiago falou sobre a palavra liberdade, ele estava se referindo à palavra esculpida em tábuas. Por quê? Presta atenção. Aqui é a palavra esculpir no hebraico. Aqui é a palavra esculpida. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, tá? Que essa palavra ela pode significar tanto esculpir, como ela pode significar também a palavra liberdade. Por quê? Porque dessa forma aqui, como a gente vê no Antigo Testamento, é Harut. Harut é esculpida. Mas aqui eu posso ler também Herut. E se eu ler Herut, é liberdade. Então possivelmente, a tradução correta de Êxodo, capítulo 32, verso de número 16, não é esculpida em tábuas, mas é liberdade em tábuas. O que Moisés estava querendo dizer é o seguinte, que aquelas tábuas eram obra de Deus. Foram escritas por Deus. E as suas escritas foram feitas por Ele mesmo. Para quê? Para ser liberdade em pedras. Ou seja, ela iria produzir a liberdade dentro do ser humano. Mas aquela liberdade que foi escrita, ela foi escrita em pedras, ou seja, dentro de uma tábua. É por isso que Tiago está se referindo aqui. Quando Tiago usa a palavra liberdade, ele está se referindo à mesma palavra tirada do Êxodo, capítulo número 32, o verso de número 16, tá? Porque a intenção aqui, tá? A intenção da palavra Harut, que é esculpir, e a palavra Rehut, que significa liberdade, era que a Torá, a palavra de Deus, iria produzir liberdade dentro de nós. Tá? Então, querido, deixa eu dizer uma verdade. A minha intenção aqui nunca foi e nunca é judaizar a igreja. Teve um irmão que ele falou barbárias, falando que eu estou judaizando a igreja, que eu devo pregar o Novo Testamento. Só para informar, eu não guardo o sábado. Para mim não teria nenhum problema também em guardar, tá? Porque se o meu Deus pode pedir o que for para mim, que eu faço, tá?
Porque essas pessoas que ficam nessas picuinhas da vida, eu acho que ele ainda é imaturo, tá? Ele ainda é imaturo. Quando eu não sou capaz de viver uma vida plena, aquilo que o Eterno pediu para mim, se eu não for capaz de fazer, eu não alcancei ainda a maturidade, tá? Então, tem pessoas que ficam falando, Fábio, você está judaizando a igreja. Não, eu estou sendo bíblico. Eu estou simplesmente mostrando aquilo que muitos não mostram. Eu estou tentando fazer uma interpretação mais correta do texto. Eu não sei se interpretar o texto é ser judeu, é judaizar a igreja. Tá? É judaizar a igreja. Então eu como carne de porco, eu acabei de comer carne de porco agora há pouco, eu não guardo os dias, mas para mim não teria nenhum problema, seria uma alegria eu também praticar essas coisas, que para mim não teria nenhum problema, tá? Eu vivo o Evangelho, eu vivo aquilo que Cristo pregou no Novo Testamento, baseado no Antigo Testamento, tá? Então eu só estou mostrando essas coisas para que vocês possam ter ideias que essa lei da liberdade não é uma lei que exclui aquilo que foi plantado no Antigo Testamento, tá? Não exclui, como diz o nosso autor, e por isso eu fiz um aprofundamento mais teológico. Eu sei que isso para se falar no curso de pós ou até mestrado, tá? Mas só em teologia, só para vocês terem uma ideia como a Bíblia ela é profunda e que nós precisamos realmente nos aprofundar em seus escritos. A segunda lei, a lei do amor. Preste atenção, querido, a lei do amor não é uma nova lei, mas essa lei deve ser pautada na palavra de Deus, pois o amor pode suportar e tolerar tudo, mas o amor também ele pune. O amor também pune. Então, da mesma forma que eu tenho que tomar cuidado com o termo lei da liberdade, eu tenho que tomar cuidado com a lei do amor. O amor não tolera tudo. O amor de Deus ele não tolera o pecado. Presta atenção nisso, ele pune o pecado. Porque em nome do amor estão se fazendo barbárias. Eu já ouvi crentes falar, o importante é amar, o importante é ser feliz. Não, o importante é ser bíblico. Leva isso para a classe. O importante não é ser feliz, o importante é ser bíblico. O importante é ser bíblico. Quando eu pratico a palavra, aí ela me traz felicidade, tá? Porque felicidade, ela está sempre baseada na palavra de Deus. Então, a lei do amor, ela está baseada na palavra de Deus. Qualquer atitude que exclui a palavra é meramente sentimento humano e não é a lei do amor, porque a lei do amor está baseada na palavra. Terceira lei que o nosso autor coloca é a lei da espiritualidade. E eu coloquei aqui, precisamos definir o que é a lei de Cristo. O nosso autor vai falar sobre a lei de Cristo. E eu pergunto, o que é a lei de Cristo? É uma nova lei? É uma nova lei? Existem duas leis, a lei do Antigo e a lei do Novo Testamento. A lei de Moisés e a lei de Cristo. Muito cuidado com isso, querido. Muito cuidado. Qual é a lei de Cristo? Ele não veio trazer lei nova nenhuma. Ele veio simplesmente cumprir Jeremias capítulo 31. Quando Jeremias, profetizando, ele disse que Deus que iria fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E essa aliança, ela seria aberta a todos os outros povos. Ou seja, o aprisco de Israel seria aberto. Ou seja, Cristo iria pegar a Torá escrita e iria esculpir no nosso coração e na nossa mente, produzindo liberdade em nossas vidas. O que Paulo está defendendo aqui é o seguinte, a não religiosidade, o não legalismo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não preciso estar baseado meramente em ritualística humana. Por quê? O que Cristo veio trazer em nós, ele veio colocar a lei de Deus no meu coração e na minha mente para produzir liberdade na minha vida. Tá? Na minha vida. Então é muito interessante, eu preciso definir o que é lei de Cristo. Parece que é uma nova lei, mas ela não é, tá? Ela é a manifestação, tá? Ela é, vamos usar a palavra, ela seria a praticidade daquilo que estava escrito, colocado no nosso coração e na nossa mente, tá?
Isso que significa a lei de Cristo. Tá? Ele veio entalhar na mente e no coração a lei do Eterno. Eu acho fantástico essa frase quando eu ouvi de um judeu. Ele veio entalhar, ele veio esculpir. Oh, queridos, que coisa gloriosa. Parece-me que a palavra de... Parece-me não, a palavra de Deus foi esculpida no meu coração. Eu tenho certeza que foi esculpida no coração de vocês também. Foi entalhada, foi desenhada no meu e no teu coração. Por isso nós temos liberdade de viver a realidade do Evangelho. Tópico de número 3, uma igreja acolhedora. Romanos 15, do verso 1 a 13. E isso daqui eu me apaixonei por esse tema. Uma igreja acolhedora. Será que nós temos sido uma igreja acolhedora? Será que eu, Segantinho, sou um homem acolhedor? Será que nós somos acolhedores? Ponto de número 1. O exemplo dos cristãos maduros. A grande questão é como agir. Tá? Como agir. Qual era o problema? O problema é aquilo que eu já falei, era sobre a comida. Então eu não ia comer por causa daqueles que falavam que eu não podia comer. Então, a grande questão é como eu vou agir mediante um irmão mais fraco do que eu. Como que eu vou agir? Como que eu vou proceder? Uma outra questão que o nosso autor ele vai trabalhar é o seguinte, a questão também não é ser prisioneiro, porque se eu vejo meu irmão, presta atenção, que ele não gosta de determinada coisa, e aquela coisa não é pecaminosa, mas ele colocou na cabeça dele que aquilo não pode, e se eu já tenho uma maturidade a mais do que ele, e entendo que aquilo não fere de um princípio bíblico, se eu posso praticar, por que não praticar? E se eu pratico, se eu afeto ele, como convencê-lo de que aquilo que eu estou praticando não afeta a fé cristã? Esse é um grande problema, esse é um grande debate, né? Eu entendo que dentro de cada circunstância existe a sua praticidade, existe a sua maneira correta de trabalhar com esses pontos. Nem a própria Bíblia dá uma regra geral, uma receita pronta de como resolver essa problemática, porque cada cultura é uma cultura, cada povo é um povo, em cada circunstância vai existir as suas nuances de dificuldades e dentro dessas nuances de dificuldade nós iremos aplicar a solução mais adequada para aquele momento, tá? Para aquelas circunstâncias e para aquele povo em específico, né? Mas esse é um tema muito interessante, tá? Então que nós precisamos tomar muito cuidado. E um dos princípios que Paulo vai estabelecer aqui é que o outro tem que ter prioridade do que o eu. Olha que interessante, o outro tem que ter prioridade do que eu, tá? Ou seja, o meu irmão, ele é mais importante do que eu, porque ele não alcançou ainda a minha maturidade. E eu preciso fazer com que ele alcance essa maturidade. Daqui a um pouco eu vou falar como alcançar essa maturidade. Então, primeiro ponto, queridos, vamos pensar um pouquinho mais no outro. Vamos pensar um pouquinho mais na outra. Vamos deixar um pouquinho de sermos orgulhosos em si. Vamos colocar o outro na nossa frente. Vamos colocar o outro como principal da nossa vida. Ou seja, a minha vida, é claro que ela não vai girar em torno do outro, mas o outro tem que ser parte da minha vida. Eu tenho que pensar também, será que aquilo que eu estou fazendo não está afetando o meu irmão, que é mais fraco na fé? Que ainda não conseguiu ter a lei da liberdade completamente esclarecida no meu coração? Isso é muito interessante. O segundo ponto que o nosso autor ele salienta aqui é o exemplo de Cristo. O nosso modelo, tá, supremo e o melhor modelo é o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não olhou para o seu próprio umbigo, ele nem se importou para a sua posição e muito menos olhou para os seus privilégios. O outro passou a ser mais importante do que ele. É por isso que Paulo afirma na própria carta aos Romanos que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu expliquei esse texto e esse texto é fantástico, querido. Ele morreu por nós, nós sendo ainda, olha, ainda bons, ainda perfeitos,
ainda honestos, não, sendo ainda pecadores. Ou seja, não tinha nenhuma qualificação. Nós não era qualificado para o bem. Nós não era aptos para o eterno. Nós não era aptos para o reino dos céus. Nós era aptos para o inferno. Mas Ele nos qualificou através da sua morte. Sem a sua morte nós seríamos inqualificados. Nós seríamos desqualificados, perdão. Nós seríamos desqualificados. Mas o que aconteceu? Ele nos qualifica. Ele nos deu a garantia, Ele nos deu um aval, Ele nos deu um passaporte, um livre acesso ao reino de Deus. Por causa do quê? De uma atitude nobre. Por causa de um sacrifício da sua parte, de morrer por nós. Porque Ele não pensou nele, Ele pensou em mim, Ele pensou em vocês. Olha que coisa linda. É por isso que Paulo usa o exemplo de Cristo. E o terceiro exemplo, que está em Romanos 15, verso 14, é o exemplo das Escrituras. Olha o que diz Romanos 15, verso 14. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vocês, que vocês mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Então Paulo está dizendo que aqui no capítulo 15, verso 14, que uma maneira de nós produzirmos crentes maduros é admoestar-os. Mas nós só podemos admoestar eles se nós estivermos cheios do conhecimento. E o conhecimento aqui é o conhecimento das Escrituras, é o conhecimento bíblico. Aí eu digo o seguinte, que no meu ponto de vista eu posso estar errado, mas nós estamos deixando de ser uma igreja pedagoga e estamos nos tornando uma igreja de palestrantes motivacionais. A igreja deixou de ser pedagoga, mas é esse o meu ponto de vista. Talvez eu esteja enganado, talvez o meu olhar esteja errado, mas hoje o meu olhar nós não somos uma igreja instrutora, nós não somos uma igreja pedagoga, nós somos uma igreja de palestrantes motivacionais em sua grande maioria. Nós estamos perdendo o cerne, nós estamos perdendo o alvo de produzir crentes maduros. Não existe mais admoestações. Paulo está dizendo que nós precisamos estar cheios de sabedoria para admoestar os nossos irmãos. Mas, como estava acontecendo em Roma, o que estava acontecendo em Roma? Briga, luta, discórdia, traição, ciúme. Hoje nós temos mais briga pelo poder do que admoestações de crentes. Hoje nós não estamos mais sendo admoestados. Nós não estamos sendo mais guiados. Hoje hoje a ideia é que todo mundo entra debaixo de um grande guarda-chuva. E as palavras são lançadas. E eu pego a minha parte nessa palavra. Não. A igreja precisa ser instruída. Ouve bem o que eu vou dizer. Precisa ser instruída individualmente. É claro que as mensagens coletivas, mas as instruções precisam ser individuais também. Eu não estou falando simplesmente da função do pastor, não. É por isso que a igreja precisa ter os seus líderes específicos para se transformar em uma igreja pedagoga, mas não uma igreja de palestrantes motivacionais. É por isso que nós não estamos tendo mais uma geração de crentes maduros. Nós estamos tendo uma geração de crentes meninos. Uma geração de crentes adolescentes, birrentos, que choram por tudo. Por quê? Porque não alcançaram a maturidade. E deixa eu dizer uma verdade, maturidade aqui não é questão de idade, tá? Porque ninguém pede para envelhecer, ele acontece automaticamente. Mas a maturidade é um esforço próprio que depende de mim também. Eu preciso me esforçar para alcançar a maturidade. E eu quero terminar essa aula citando João capítulo 17, verso 20 e 21. Olha o que Jesus disse no verso 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles.
rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a oração de Jesus. A oração de Jesus no verso 21 é: para que todos sejam um. Isso daqui foi uma oração que o próprio Senhor Jesus fez. Foi um desejo que a sua igreja, que aqueles que ouvissem a mensagem dele, se tornassem um, como ele e o Pai eram um. Queridos, essa oração, ela só vai ser respondida se eu começar a pensar no outro. Se eu começar a disponibilizar um pouco mais do meu tempo para o outro, um pouco mais a minha atenção para o outro, nós teremos uma unidade melhor dentro das nossas comunidades. Então que essa oração de Jesus possa ser respondida. E ela depende exclusivamente de mim e de vocês. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Até semana que vem, querendo Deus.